nós podemos chamar de o sacrifício de São José. José estava prometido em casamento, comprometido com Maria. E antes de que os dois fossem morar juntos, ele descobre que Maria estava grávida. José sabia da santidade de Maria. José sabia que Maria era alguém diferente. José tinha essa noção. Mas, de repente, ele se vê totalmente na escuridão. Se vê perdido, sem saber o que fazer. Porque Maria estava grávida. E ele não sabia, diante dessa realidade, o que fazer. Uma coisa era certa, sabia que o filho não era dele. E diante dessa situação na vida de José, há um profundo silêncio e uma profunda escuridão. Porque nem Deus diz nada a ele, e nem Maria o diz nada a ele. Há somente um silêncio. Diante disso, José então toma uma decisão, ele tem que fazer uma escolha. A decisão que ele tem, e podemos pensar que esta foi uma conclusão muito difícil para ele, é de abandonar Maria do Senhor. Porque ele percebia que ali havia algo de muito grande que ele não conseguia compreender. E mais do que isso, que ele percebia que não cabia a ele compreender. Porque se fosse para ele compreender, Deus falaria com ele. Então, diante do silêncio de Deus e do silêncio de Maria, José aceita este mistério. E percebe que ele não pode fazer parte disso. Então, ele decide abandoná-la em seguida. Este foi o sacrifício de José, chegar a essa decisão. José era justo. José era bom. José foi escolhido por Deus. Por que Deus exige o sacrifício daqueles que ele escolhe? Por que os escolhidos de Deus precisam se sacrificar? Porque Deus gosta de ver os seus escolhidos sofrer? Não. O sacrifício, quando feito por Deus, não é por um Deus que quer ver sofrer. Mas quando Deus exige um sacrifício do escolhido seu, é para justamente alargar o seu coração para acolher a graça que vem depois. Por isso que José precisava se sacrificar. Porque a graça que ele receberia da parte de Deus era muito grande. Ele foi escolhido para ser pai de Jesus, o protetor de Jesus e de Maria. Era uma missão muito grande. Então, o coração de José, que já era bom, que já era grande, mas precisava ser ainda maior para poder acolher essa graça. Por isso, Deus pede dele um sacrifício. E Deus pede sacrifício também para todos nós. E são sacrifícios diferentes. Veja, o sacrifício de José era acolher, receber um filho. O sacrifício que Deus pediu a Abraão, por exemplo, lá no Antigo Testamento, ia na direção contrária. O sacrifício que Deus pediu de Abraão era de dar o seu filho. Então, os sacrifícios são
distintos. Mas uma coisa nunca muda: a razão pelo qual se sacrificar. Sempre no sacrifício nos é exigido. É porque Deus precisa alargar o nosso coração para acolher a graça que está por vir. Quanto maior o sacrifício, maior também a graça. O que eu peço ao Senhor nesse dia é que Ele me ajude a enfrentar os sacrifícios que são necessários. Que cada um de nós também possamos pedir o mesmo. Que quando Deus nos pedir um sacrifício, que a gente se recorde sempre disso. Há uma razão, há um sentido. Quando Deus nos pede o sacrifício, Ele está nos preparando para algo ainda maior. Que Deus nos ajude então a fazer o que for preciso. Amém.